Olá a todos, começamos mais um Ponto de Vista Especial Esporte hoje e aqui comigo os comentaristas, jornalistas Roberto Lopes, Cacá Vilaverde e Vinícius Firmino. E os destaques, claro, são os jogos da Copa do Brasil e eu já passo a bola agora para o Roberto Lopes, que vai fazer uma avaliação do que chamou mais atenção nesses jogos, que envolveu a atenção dos alagoanos, a vitória, digamos assim, do CRB, que passou pelo Novo Hamburgo nos pênaltis, e a derrota do CSA contra o São Paulo. O que foi determinante, Roberto, para esses resultados? Bom dia, Gorete. Bom dia, Cacá, Vinícius, pessoal da TV Assembleia, do Facebook, bom dia também. Veja bem, Alagoas amanheceu metade triste, metade alegre, né? O CSA e o CRB, tanto o CSA quanto o CRB, nenhum dos dois jogaram bem as partidas de ontem. O CSA, no primeiro tempo, até se fez valer uma técnica, o seu mando de campo contra o São Paulo. O CRB nem jogou bem o primeiro tempo, nem jogou bem o segundo tempo. O que aconteceu no jogo do CSA? O CSA, em seu primeiro momento, no seu primeiro tempo, fez valer, realmente, como eu falei antes, Vinícius e Cacá, o seu mando de campo. O CSA jogou bem o primeiro tempo, enfrentou o São Paulo de igual para igual, até jogou melhor do que o São Paulo, mas no segundo tempo, a maior categoria, a maior técnica da equipe paulista, o melhor preparo físico do time do São Paulo, prevaleceu e o São Paulo fez 2-0 e, infelizmente, eliminou o CSA. Mas não há como, perdão interrompê-lo, Roberto, não há como comparar a questão técnica como tática, enfim, a equipe do São Paulo contra a equipe do CRB ou do CSA, se fosse o caso. No caso específico do jogo do CSA e São Paulo, a diferença técnica do time do São Paulo para o time do CSA é muito grande. Agora, vale entender também, vale explicar, e talvez algumas pessoas não tenham ainda visto isso, o CRB enfrentou o campeão gaúcho. O Novo Hamburgo é o atual campeão gaúcho, né? Então, enfrentou, não jogou bem, achou um gol aos 46, 47 minutos do primeiro tempo com o Neto Baiano, levou o empate aos 30 do segundo tempo, levou uma pressão muito grande e foi aos pênaltis. E nos pênaltis, o goleiro João Carlos pegou 2 pênaltis e salvou o time do CRB, passando para a próxima fase. Então, em resumo, o que eu quero entender é o seguinte, o CSA não jogou ruim não fez uma partida ruim contra o São Paulo, pelo contrário, principalmente em seu primeiro tempo. E o CRB não jogou bem o primeiro tempo, não jogou bem o segundo tempo contra o Novo Hamburgo, mas conseguiu passar. Ou seja, metade da Alagoas está alegre, a outra metade está triste. Vale lembrar também que o próximo adversário do CRB é o São Paulo. O São Paulo, que derrotou o CSA, será o próximo adversário do CRB na próxima fase. E aí, Cacá Vilaverde? Bom dia, Gorete. Bom dia. Bem-vinda, né? Você Obrigada. Quebrando aqui o clube do Bolinha, tem uma luzinha aqui no grupo da gente. Excepcionalmente hoje. Bom dia a todos que acompanham a gente aí pelas redes sociais e pela TV Assembleia. Interessante ressaltar também é que essa Copa do Brasil, como é dito e como já é afamada, é o campeonato mais democrático do Brasil, porque abarca times de todas as regiões, de todos os estados, e, por conta disso, é dada a surpresas, a ter grandes surpresas durante o seu transcorrer. Já tivemos uma surpresa logo da primeira fase, que foi a queda do Botafogo frente ao Aparecidense de Goiás. Ontem tivemos uma nova surpresa, que foi o Sport sendo desclassificado pelo Ferroviário. E o que deixa essas surpresas ainda mais interessantes é que esses times de pequeno orçamento, esse ano, como a Copa do Brasil vai ter uma premiação milionária, começam a jogar a vida nesses campeonatos. Por exemplo, ontem o Ferroviário, por ter passado pelo Sport, né, o Ferroviário é um time que deve jogar a Série D contra um time da Série A, conseguiu, após estar perdendo de 3-0 com um empate em 3-3 e ganhar nos pênaltis, levou 1.400.000 para sua conta bancária. Isso deve cobrir praticamente a folha do Ferroviário para o ano inteiro. Então, quer dizer, um clube que no segundo semestre vai jogar a Série D, já deve estar com o seu orçamento todo pago e vai ter condições de investir mais e possivelmente conseguir até um acesso para a Série C. É o caso do CRB também, que levou 1.400.000 reais.
O CRB, logicamente, por jogar uma Série B, deve ter um orçamento um pouco mais, um pouco maior. Mas ajuda, lógico, 1,4 milhão ajuda qualquer um. Ajuda eu, ajuda todo mundo. A todos nós. Ajuda todo mundo, né? Então, quem não ia querer 1,4 milhão na sua conta? Mas falando do jogo do CRB e CSA, ontem a gente viu no Rei Pelé, falando especificamente do jogo do CSA e São Paulo, que o CSA, não vamos dizer que mandou no jogo no primeiro tempo, mas controlou as ações. Controlou as ações, só que infelizmente não conseguiu transformar isso em efetividade. O São Paulo, no segundo tempo, mostrou a sua melhor qualidade e conseguiu fazer os 2 gols que levaram ele para a próxima fase, para enfrentar o CRB. Firmino. Bom dia Gorete, Roberto, Kaká. Eu já faço uma análise até um pouco diferente, até da do Roberto e da do Kaká. O jogo do CSA, ele, obviamente, como a Gorete já tinha pontuado aqui, deu para perceber a diferença técnica e física, principalmente, né? O CSA, eu acho que esse jogo, esse primeiro tempo que ele fez contra o São Paulo foi o melhor primeiro tempo que ele fez no ano. Só que aí tem um divisor de águas do primeiro para o segundo tempo, que foi nítido até para o torcedor, mas que contou com a falha ali do Daniel Costa, que psicologicamente abalou todo o time, e até o seu camisa 10, o melhor jogador do time, e aí abriu, de fato, assim, como se diz no futebol, a porteira, e o São Paulo se aproveitou disso. Serve de aprendizado, até para a própria diretoria do CSA ter a consciência de que é mais ou menos isso que o time vai ter pela frente. Então, foi perceptível também, até uma análise que a gente já chegou a fazer no começo do ano, de que o CSA tem uma base boa para iniciar o ano e tal, mas não está sendo assim, né? Perdeu umas peças importantes e é óbvio que precisa repor, e repor com uma certa qualidade, né? Já o jogo do CRB, Roberto, uma observação que o Novo Hamburgo, ele apesar de ser o melhor time o defensor do título, gaúcho. Ele hoje é o último colocado, não ganhou uma. Então, assim, o título é de 2017, o CRB, né? No jogo de lá ficou devendo. Ficou devendo mais do que o próprio CSA aqui, que saiu até muito bem avaliado no primeiro tempo, mas também o técnico também não ajudou muito. Mas o Novo Hamburgo não tem uma vitória no gaúcho, só para deixar claro isso. Pois é, Firmino, falando sobre o técnico, o técnico do São Paulo, após o jogo, lamentava que nas condições de jogos, hoje, no Brasileirão, enfim, impõe uma condição ao time que não consegue jogar da forma que o público espera, que o torcedor espera, por conta dos jogos que são sucessivos. Mas eu vi numa entrevista o Zico outro dia falando que na época dele, os jogos eram 83 jogos por ano. Se a gente for fazer a média aí de jogos por semana, são 2 jogos por semana ou 3 jogos por semana, enfim. O que é que acontece de fato é que os jogadores se espera apresentar um futebol mais elaborado e, na verdade, é um jogo, digamos assim, taticamente, tecnicamente, aquém do que se espera. Gorete, eu acredito que isso já vem primeiro. A gente tem um problema sério que se você contrata um técnico aqui no Brasil, você não... Se o técnico tem uma sequência de 3 jogos ruins, ele já está na corda bamba. Inclusive, então, o técnico do CSA está nessa condição. Exatamente. Então, primeiro a gente tem que mudar essa cultura nossa de contratar e deixar o cara trabalhar. E dar o sinal verde e as peças que o cara quer montar o seu elenco. Obviamente, sem deixar de fazer a panelinha que os técnicos gostam para empresariar. Né? Vinícius, ainda tem outra coisa, Gorete. Na época que o Zico jogava, o Flamengo, por exemplo, que era o time dele, ele jogava 2 competições, o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro. Se classificasse, ia para a Libertadores e disputava a Libertadores. No máximo era isso aí que acontecia. Hoje, você pegar o exemplo do CRB, o CRB disputa hoje, só no primeiro semestre, o Campeonato Alagoano, Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. São 3 competições dentro de um semestre só. Então, assim... Cai o rendimento do jogador. Cai o rendimento, além do mais, por exemplo, o esforço físico que é implementado hoje num time, numa equipe, numa partida de futebol, não é o mesmo
na época do Zico. Por quê? O futebol na época dos anos 80, eu falo do Zico, mas vamos abranger os anos 80, o futebol dos anos 80 era um futebol mais técnico e mais cadenciado. Vocês tinham, o jogador pegava uma bola, você não corria tanto como a velocidade hoje é impositiva, né? Hoje você muda, inclusive, a bola, o peso da bola mudou. O gramado alto, baixo. Os jogadores hoje, o preparo físico hoje é importantíssimo para um jogador de futebol entrar em campo. Antigamente, nos anos 80, a técnica prevalecia sobre o preparo físico. Hoje, infelizmente, inverteu o preparo físico, praticamente, com raras exceções dos grandes gênios do futebol brasileiro, o preparo físico sobrepõe sobre a técnica. O que você perde, Goretti, com esse acúmulo de jogos é o espaço para o técnico conseguir impor o seu trabalho e implantar o seu trabalho, sua filosofia de jogo aos times. Você teria que ter tempo para treinar, para modificar peças, para conseguir modificar peças durante o jogo. Contar com umas contusões. E ele não tem tempo para treinar isso, com esse acúmulo de jogos. Você não consegue parar e pensar o jogo, modificar peças, modificar modo de jogar. Por isso que eu disse, quando o espetáculo fica prejudicado, porque ele fica com pouco tempo para trabalhar as peças que ele tem no elenco. Uma coisa até para pontuar é o seguinte, o departamento médico do time de recuperação. Você vê que um elenco tem 30 jogadores em média, um elenco de nível elitizado aqui no país. Só que 2, 3 médicos para atender 30 pessoas. Então, assim, existe a recuperação, sim, mas será que essa recuperação do jogador ela foi sanada? Ela está totalmente tá ok? Ou o cara está empurrando o cara já para jogar? Porque eu já vi jogador se recuperar, entrar no campo, estourar de novo, vai e volta. Então, o problema é o quê? É o cara ou realmente é a recuperação que estão dando ao Você tem uma ideia, voltando a Alagoas, o Mazola, que é o técnico do CRB, ele não conseguiu, ou não quis, ele não colocou em campo dois jogos seguidos a mesma formação. Há sempre um revezamento. Exatamente prevendo já esse tipo de coisa. Mas o caso do Mazola, acho que é uma filosofia dele. Ele já vem. Mas pode ser, Cacá, uma filosofia dele já pensando nisso, né? O ideal seria os atletas, que é muito difícil até pela questão da educação deles e tal, cada um ter o seu profissional e sempre o seu fisioterapeuta. Mas isso no Brasil não existe. Você vê nos jogos, até a gente que acompanha futebol no Instagram, Facebook dos atletas, o Cristiano Ronaldo se prepara na sua própria casa, o próprio Neymar se prepara na própria casa, o Messi. Mas isso é para a elite do futebol, não é? São jogadores que, querendo ou não, estudaram, têm uma base educacional. Tem condições financeiras para isso também, né? Mas os jogadores daqui também têm, não estou dizendo que não tem. Você pegar um jogador mediano aqui, ele está ganhando 50, 60 mil ou mais numa Série B. Não, mas há uma outra questão também, né? Os times de futebol da elite brasileira na década de 80 tinham em média 25, 26 jogadores. Hoje os times de futebol têm 30, 32. Aumentaram porque precisa desse revezamento. Tirando a base, né? Que de vez em quando ele sobe uns 2 ou 3, depois desce e fica nessa. Faz essa oscilação. Bem, vamos dar o nosso primeiro intervalo e o ponto de vista especial esporte volta em 1 minuto. Até já. Você sabia que o Brasil é o campeão da lista de países que sofrem fraudes na internet, também conhecidas como phishing? O phishing é o roubo de dados pessoais, como número de cartão e senhas por meio digital. Essa é a terceira vez que o país aparece no topo da lista, seguido de China, Austrália, Nova Zelândia e Azerbaijão. Cuidados básicos para sua segurança na internet. Não abrir e-mails suspeitos. Fazer downloads apenas de fontes conhecidas. Utilizar sempre o antivírus, que deve estar atualizado. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal.
Quem é que tem um jogo a menos? Estamos de volta com o Ponto de Vista Especial Esporte. Hoje estamos discutindo, nesse momento, o Campeonato Alagoano, como também a Copa do Nordeste. E aí a gente apresenta agora a tabela dos jogos. CRB, a classificação, não é? Do CRB, com 10 pontos na liderança, segue o ASA com 9 pontos, CEL, idem, e o CSA em último lugar, não é? Com, quarto lugar. Aliás, quarto lugar, são os classificados, né? Até o quarto lugar. Em último do G4. Estão numa condição, né, menos favorável o Coruripe, com 6 pontos, o Dimensão Saúde também com 6 e o CSA com 5 pontos. E na etapa aí do rebaixamento, né, o Santa Rita e o Murici com 2 e 1 ponto, respectivamente. O que dizer dessa realidade, pessoal? Veja bem, Gorete, a grande surpresa ao ver essa tabela do Campeonato Alagoano é ver o time do CEL em terceiro lugar. Logo quando começou o campeonato, nós fizemos aqui algumas projeções e praticamente ninguém colocava o CEL entre os 4 finalistas para a próxima fase do Campeonato Alagoano. E agora a gente está vendo pela tabela que o CEL, com 9 pontos, para mim, é a grande surpresa do campeonato. Vale salientar que o CRB lidera, mas o CRB tem um jogo a menos do que o CSA e do que o ASA, que jogam agora, neste final de semana, e podem ultrapassar o CRB, tanto o ASA quanto o CSA. O Coruripe também tem um jogo a menos e pode chegar ao G4, ultrapassando o próprio CEL, que está lá e já fez o seu 5º jogo e tem um jogo a mais do que o Coruripe. Então, essa é mais ou menos o panorama do Campeonato Alagoano. Vamos para os jogos, então, os próximos jogos. Está aí, não é? No sábado, dia 17, o Coruripe com ASA. Em Coruripe. Depois, no domingo, é CSA e Murici, Santa Rita e CEL, e o CSA joga em Maceió com Dimensão Saúde. Transmissão da TV Gazeta para esse jogo do CSA no domingo. Não, né? a TV Gazeta transmite ASA Coruripe e ASA. Coruripe e ASA. Coruripe e ASA. Que é o clássico da rodada. Exatamente. E quais são as condições? É o clássico e o ASA pode assumir a liderança, né? E o ASA. Até por causa daquele tropeço do CRB e do CSA na rodada passada. Se não fosse isso, o CSA era que poderia assumir a liderança. Eu acho que é o jogo mais importante da rodada. É o jogo mais importante. Agora, sobre a questão do CEL, tem uma observação, Roberto. O CEL, eu acho que ele já está no seu 3º ou 4º ano, que está na elite do futebol alagoano. Então, assim, não digo que seria uma surpresa, até porque nós temos ASA, CRB e CSA, que é fato, tem que estar entre os melhores mesmo, tal, até pela estrutura que tem. E corre por fora o restante. Uma tendência, né? Surpresa para mim é o Dimensão Saúde. Porque o Dimensão Saúde, ele teve o seu acesso, né? Juntamente com o... Não, só subiu. Foi. Aí teve o seu acesso. E a ideia, a lógica da coisa era ele brigar para tentar se manter. Mas se você deixar agora nessas últimas 4 rodadas, se brincar, ele está brigando para entrar nas semifinais. A surpresa pelo lado negativo é o desempenho do Murici, que me parece já está fadado ao rebaixamento. Até porque o Murici a gente já esperava. Desde do final do ano passado a gente já estava ciente da crise com o Murici. Como o ano passado ele quase também não chegou a disputar o campeonato. A preparação física do Murici já começou errado, quando você vê que você apresenta seus jogadores com 15, 20 dias antes de começar o campeonato. Já começa errado por aí. Esses times pequenos têm a vantagem de começar a preparação antes dos grandes, né? Que é uma vantagem que eles podem tirar no início do campeonato. Como vocês veem os torcedores desses times aqui em Alagoas, à exceção de CSA e CRB, que são clássicos, não é? E, claro, é casa cheia sempre. Mas no interior, como está a aceitação do torcedor em participar dos jogos, em incentivar os seus clubes? Assim, eu já cheguei até a fazer uns trabalhos indo para o estádio, para Olho d'Água e tal. Mas, assim, é mais motivo de festa
Eles têm ciência da estrutura que o time tem, eles têm ciência de até onde o time pode ir. Empatar com um CSA e um CRB, por exemplo, para o Dimensão Saúde ou para um CEL, é uma festa que eles fazem assim, fora do comum, entendeu? Assim, é mais um motivo carnavalesco, digamos, para eles, do que um motivo de obrigação de ganhar. Já é uma honra estar disputando. Exatamente. Mas olha isso. só, eu vou tirar um exemplo próprio. Quando eu morava em Penedo e eu ia assistir os jogos do Campeonato Alagoano, o penedense podia jogar contra o CSE, podia jogar contra o CSA, ou podia jogar contra o São Domingos ou Ferroviário, que era o time também que disputava o campeonato na época. A torcida comparecia, a torcida ia. Se você hoje for ver os jogos do interior, só tem público se joga CSA e CRB lá. Se o CRB vai jogar contra o CEL, em Olho d'Água, se o CRB vai jogar contra o CSA em Palmeira dos Índios, tem público. Tem público até porque a torcida do CRB vai. A torcida do CRB vai. Eu falo CRB, mas também estou abrangendo o CSA também. Então a torcida vai lá. Mas hoje em dia, infelizmente, o futebol já não empolga tanto os torcedores a ir ao estádio como iam antigamente. E o que faz, por exemplo, o clássico do CEL e Asa ter dado um público de mais de 2.000 pessoas? O que acontece muito em Olho d'Água, o que acontece muito no jogo, o jogo do CEL contra o Asa, é que o CEL está no G4. E isso empolga o pessoal da sua cidade. Ao contrário do Murici, ao contrário do Santa Rita, ao contrário do próprio CEL, o time de Olho d'Água está no G4. E quando você vê o time da sua cidade disputando uma vaga na próxima fase do campeonato, a torcida tende a inflama. É um momento mágico, né, para eles, porque até pela humildade que tem o interior e até por também não ter tantas formas de entretenimento como uma capital. Acaba sendo a grande diversão o futebol, né? E tem gente que vai ao estádio e nem por ser torcedor do CSE, ou torcedor do CEL, vai pela empolgação de ver um jogo de futebol, né? Ainda isso mobiliza todos. A cidade para. A cidade para ir para o jogo, né? Quando você for ao interior nesses dias de jogos, você vê que a cidade se mobiliza, é pipoqueiro, é vendedor em volta do estádio. Economia informal. Ainda tem aquele clima de jogo que a gente tinha antigamente, né? Essa é a magia que eu defendo que os estaduais eles não parem. Se você for analisar tecnicamente o Campeonato Alagoano, só voltando à questão da tabela e da classificação, a próxima é a 6ª rodada, de 9. São 6, a próxima é a 6ª rodada de 9. E tem 2 jogos que podem praticamente definir o time rebaixado do Campeonato Alagoano. O CSE joga com o Murici, em Palmeira dos Índios, e o Santa Rita joga em casa com o CEL, tá aí a tabela. Esses 2 jogos podem praticamente definir o rebaixamento do Murici. Vitórias do CEL e vitória do CSE praticamente jogam uma pá de cal em cima do Murici e do Santa Rita. A vitória do Santa Rita, e a derrota do Murici para o CSE praticamente rebaixa o Murici. Muito difícil reverter. E esses jogos, a exceção são todos no domingo, não é? Com exceção de Coruripe e Asa. Que joga no sábado. Agora vamos para a tabela do Nordestão, não é? Do campeonato, da Copa do Nordeste. Estamos vendo aí a classificação do CRB no grupo A, não é? Com 6 pontos, Santa Cruz 4 pontos, Confiança 1 ponto. E 13 da Paraíba 0. Grupo B, ABC 9, Vitória 6, Globo Futebol Clube 0, Ferroviário 0 e o grupo C. Botafogo da Paraíba. Exatamente. 6 pontos, Bahia 3. Não, Botafogo já 9. Já tem Botafogo 9 pontos. Exatamente. Bahia 3 pontos, Náutico 1 e Altos 1 ponto. No grupo D, Ceará 7, Sampaio Correia 6, CSA 1 e Salgueiro 0. Mas matematicamente, o CSA tem chance de classificação? Tem, porque tem times aí que já estão com 3 jogos, tem times que só tem 2 ainda. No caso no grupo do CSA, ele só fez 2 jogos até agora, e os demais times do grupo já fizeram 3. Ele e o Salgueiro só fizeram 2 jogos,
e o Salgueiro e o Sampaio já fizeram 3 jogos. Inclusive, o próximo jogo é CSA e Salgueiro. O CSA, ganhando esse jogo, começa a se aproximar da ponta da tabela. Precisa ganhar. E tem todo o retorno para se recuperar. Vai ser complicado? Vai. Mas existe muita chance ainda. Quem está melhor colocado no momento é o CRB, né? Vem de 2 vitórias. Pode fazer 100% no turno. É muito difícil. O CRB joga com o Santa Cruz em Recife. O próximo jogo do CRB é em Recife. Mas o CRB já ganhou lá e a situação do Santa Cruz não é das melhores. A situação do CSA, ele está quase respirando por aparelhos também. Porque você vai pegar... O próximo jogo do Salgueiro é lá ou é aqui? Vamos ver os jogos, né? CSA com Salgueiro em Maceió. Olha lá, a tabela. Aí é fundamental. Se ele perde esse jogo, eu acho que... Mas se perder esse jogo, é melhor nem ter entrado na Copa do Nordeste. Exatamente. Santa Cruz e CRB... Sampaio, Correia e Ceará, Ferroviário e Globo, CSA e Salgueiro e Maceió. É um jogo decisivo para o CSA. O CSA precisa ganhar, não pode nem pensar nem empatar, em empatar esse jogo. O segredo do CSA Psicologicamente, como é que o time vai para uma competição dessa? Tem que ir com sangue nos olhos e com tudo para cima do Salgueiro. Na verdade, como são jogadores profissionais, você tem que se desligar de uma competição. Como essa derrota para o São Paulo, por exemplo, aconteceu na com o Copa São Paulo, e entrar em outra competição. Eles têm trabalhos psicológicos, o próprio técnico sabe fazer esse tipo de trabalho. Você tem, olha, o campeonato aqui é outro, esse aqui acabou, vamos para frente. Você está vendo que é uma coisa meio que é complicado. O cara está numa Copa do Brasil, aí tem que mudar a chave para o estadual, depois tem que mudar a chave para a Copa do Nordeste. O calendário é perverso. Mas eu já vejo que o CSA ele já vive, pelo menos esse ano, atípico, né? Porque assim, começamos o ano com o CSA de lua de mel, com os diretores e tal. Torcida. O CSA, ele vê esse ano e vislumbra apenas uma coisa, Série B. Né? Então, assim, eu acho que a eliminação da Copa do Nordeste... E a manutenção na Série B. Exatamente, a manutenção na Série B. Teria que focar aí. O torcedor do CSA está focado na Série B. Só que esses campeonatos, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Alagoano, ele é, de certa forma, um aquecimento para a Série B. O torcedor do CSA, ele está vendo, acredito que ele esteja vendo dessa forma. E o Alagoano para o CSA é uma chaga, né? Porque já faz 10 anos aí que tá na fila. Tem aquela história do título é obrigação, mas eu acho que a maior obrigação é a manutenção na Série B. E se ganhar o adversário, pior ainda, porque vai para um... Até porque esses campeonatos, como a gente já tinha discutido aqui em outros programas, a Copa do Nordeste, ela é um parâmetro da Série B, porque você enfrenta um Ceará, você enfrenta um Bahia, um Santa Cruz, então é um momento do CSA testar as forças. Só que tá começando a lua de mel está começando a acabar, o cartucho do CSA está começando a acabar e o sinal de alerta... começando a conhecer as famosas 10. Exatamente. Então cadê aquela história do... nós temos a base campeã da Série C. Isso já está virando, já está acabando, já está manjado. Mas olha, demais, Firmino, eu analiso as coisas de forma diferente. São duas estratégias diferentes, a do presidente Marco Barbosa e a do presidente Rafael Tenório. Qual o diferencial? Na minha opinião, o presidente Marco Barbosa, que também é deputado, o presidente Marco Barbosa, ele está armando um time do CRB, talvez pela experiência que já teve de outras séries B no passado, começou a contratar jogadores para o Campeonato Alagoano, para o início do ano, já visando a Série B. Eu tenho certeza que Rafael Tenório e Raimundo Tavares vão ainda iniciar contratações visando a Série B. Porque este time que o CSA está disputando o Campeonato Alagoano não é parâmetro, se manter na Série B. Não será um time que dispute a Série B. Então, assim, o CRB, o que o Rafael Tenório está fazendo, na minha opinião, eu estou analisando a coisa, estou analisando de fora, né? O que a diretoria do CSA está fazendo hoje foi a mesma coisa que a diretoria do CRB fez o ano passado e quase se deu mal. Deixou para contratar depois do Campeonato Alagoano, deixou alguns jogadores chegaram de última hora. Tem que dar um tempo da preparação. Exato. Né? Então, o que aconteceu esse ano? Na minha ótica de ver as coisas. O CRB tem uma tática diferente do CSA. O CRB está contratando jogadores já visando a Série B. O CSA mesma filosofia que o CRB adotou naquele ano que fez a melhor campanha
da sua história na Série B, inclusive com o Mazzola na direção do time. É isso que faz a diferença, né? Fez uma gordura grande no primeiro turno e no segundo turno, na virada, levou pancada, mas se manteve lá em cima. Essa é a grande diferença que pode pesar na Série B em relação ao CSA e CRB. Mas tem alguma coisa que tem que ser pontuado para finalizar. O CSA não tem o mesmo caixa que o CRB tem. O CRB passou os últimos 3 anos, eu acho que 2 fazendo uma campanha boa, enchendo o caixa, porque o torcedor ia para o estádio, fazia gordura. Tem as cotas, né? E o CSA é difícil. O CRB não fez isso antes, porque também não tinha caixa. Então, é só pontuando aí essa estratégia alterada pelo presidente Marcos Barbosa. Bem, vamos agora dar mais um intervalo aqui no Ponto de Vista Especial Esporte e a gente volta em 1 minuto. Até já. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. De volta com o Ponto de Vista Especial Esporte, hoje nesse debate agora sobre os campeonatos paulista e carioca. A gente pode aqui enumerar, destacando já com a tabela para vocês, destacando que o Corinthians tropeçou diante do São Bento e o Palmeiras perdeu os 100% de aproveitamento com o empate diante do Linense. O que dizer, minha gente, dessa tabela dos jogos? Esses já são jogos do final de semana, né? Exatamente. Temos o clássico Sansão, ali, São Paulo e Santos. Ponte Preta recebe no Moisés Lucarelli o Palmeiras lá em Campinas. E Red Bull e Corinthians na segunda-feira também em Campinas, no mesmo estádio Moisés Lucarelli. Red Bull impõe medo pelo nome? Só se for pelo nome mesmo, porque eu acho que a gente vê a tabela do campeonato. O Red Bull, Cacá, ele está fazendo uma excelente campanha no Campeonato Paulista. Se você pegar o grupo D, que é o grupo que o Red Bull está participando, ele está atrás do Santos, que é o líder, 1 ponto apenas. O Santos tem 11. O Botafogo de Ribeirão Preto tem 10 e o Red Bull também tem 10. É o grupo mais equilibrado. É o grupo mais equilibrado, inclusive, é isso, o grupo mais equilibrado. O São Paulo também tem um certo equilíbrio. Pois é, e a situação do Palmeiras, minha gente, que perdeu aí 100% de aproveitamento? Apesar do Palmeiras, Gorete, ter perdido o 100% de aproveitamento, se você for olhar o grupo C, que é o grupo que está no Palmeiras, o Palmeiras tem 18 pontos no grupo C e o segundo colocado é o São Bento com 12. É uma então, distância, a distância é grande, quilométrica. Né? O Campeonato Paulista é meio que, essa fase é meio que, assim... Sui generis. Se você for olhar os 4 grupos, no grupo A o Corinthians lidera, no grupo B o São Paulo lidera, no C é o Palmeiras e no quarto o Santos. E você não enfrenta adversários do teu grupo. Não enfrenta Você só enfrenta os caras do outro grupo. Eles formaram mágica. Um regulamento em que botaram os grandes para a próxima fase, sem correr riscos.
Você vai para a próxima fase sem problema nenhum, vamos não ali. tem nada diferente do que já tinha sido traçado aí, né, para eles. Acho que o roteiro time, está certo. O time que está mais levando o grande, que está mais sentindo umas pancadinhas é até o Corinthians, né? Porque já tem 3 derrotas, para times medianos para baixo. Agora parece que na próxima fase eles vão enfrentar o segundo colocado do grupo, primeiro contra o segundo colocado do mesmo grupo. A grande surpresa do Campeonato Paulista, na minha opinião, é o Botafogo de Ribeirão Preto, que há muito tempo que não disputa nada praticamente em relação a títulos e classificação. O Botafogo de Ribeirão Preto está fazendo uma excelente campanha, é o vice-líder do grupo, provavelmente tem grande chance de passar para a próxima fase e é o time que revelou Raí, revelou Sócrates. Então aí pode ser aí que aí esteja alguns jogadores surgindo alguns jogadores nesse não nesse nível. Mas o campeonato, uma cidade fortíssima do interior que é Ribeirão Preto. O Campeonato Paulista ele sempre consegue dar uma base boa para outros times contratarem, né? O Campeonato Paulista ainda é o único campeonato estadual que com certa relevância, a palavra está certa essa. Um campeonato ainda mais bem disputado ainda dos estaduais. E o Campeonato Paulista ainda tem uma outra vantagem que o Firmino colocou aqui. Através do Campeonato Paulista é que os outros times que disputam Série B, inclusive o CRB, inclusive o CSA, contratam jogadores. Da própria Série A também. Eu posso estar equivocada, mas quando se falou aqui no início do programa sobre as condições física e técnica dos jogadores e a imposição da velocidade em campo, a gente pode dizer, porque as competições internacionais a gente observa nos campeonatos internacionais, a marca da velocidade em campo vai determinar justamente essa questão da boa forma física dos jogadores, né? O que dizer aqui no Brasil? A gente pode dizer que avançou? Você falou, Roberto, no início, fazendo aquela comparação na época, na década de 80, que o futebol era mais cadenciado, era mais tocado, enfim. Isso pode comprometer a característica do futebol brasileiro? Olha, tem duas coisas aí nessa colocação, Gorete. Dentro do futebol brasileiro hoje disputa os times de futebol brasileiro disputam hoje o Campeonato Brasileiro e disputam o Campeonato da Libertadores. São 2 campeonatos completamente diferentes e os dois são usados com técnicas diferentes. O nível de arbitragem da Libertadores é o nível de arbitragem no Campeonato Brasileiro é completamente diferente. O mesmo árbitro que marca uma falta no Campeonato Brasileiro é o mesmo árbitro que deixa o jogo correr na Libertadores. Então, pela característica. Isso também influencia no esquema tático, nas características dos jogadores. E eles sabem disso. E os jogadores sabem disso. Quando eles estão disputando o campeonato, ele conhece o árbitro, ele sabe que estilo, qual é a linha que aquele árbitro tem. Vai adotar. Pois bem, vamos agora ver a rodada do final de semana da final da Taça Guanabara, o Campeonato Carioca. Flamengo e Boa Vista. Minha gente, o que é que se espera? É um campeonato. Final da Taça Guanabara que não vai ser disputado no estado do Rio de Janeiro, né? Vai ser disputado no Espírito Santo, no Kleber Andrade, né? Em Coraci. Isso mostra a falência do Campeonato Carioca. Exatamente. Rapaz, quando eu vi... O Botafogo negou o estádio, não foi? Mas e quando eu vi que a semifinal da Taça Guanabara, porque as semifinais da Taça Guanabara ou as finais da Taça Guanabara geralmente coincidem com o Carnaval, a época de Carnaval. E esse jogo sempre vira uma atração do Carnaval Carioca. Porque o time vencedor já sai do estádio para os blocos, já sai para festejar a vitória e o derrotado sai para afogar as mágoas também no Carnaval. Quando pegaram o jogo Botafogo e Flamengo e tiraram do Maracanã, porque no Maracanã tinha um show, e jogaram esse jogo para Volta Redonda, eu falei, não, o Campeonato Estadual tá falido. Porque, pelo amor de Deus, você pega um Flamengo e Botafogo, que seria uma atração no meio do Carnaval Carioca, e joga para Volta Redonda. E renda também, tem que ser. Não, quem contribui ainda com isso é essa rinha que o futebol está trazendo, né? Tipo, o cara faz um gol no jogo. Faz uma comemoração. Faz uma comemoração provocativa agora.
Dentro das 4 linhas. E do jogo. E do jogo. Aí o outro time se dói, aí começa a ter a rinha política na coisa. Não empresta o meu estádio. Não empresta o estádio, deixa de ganhar dinheiro. Também. Deixa de ganhar dinheiro, botar dinheiro no bolso pro clube. O clube já não vive uma situação financeira boa, que é o Botafogo. E o cara começa a afundar ainda mais. Ele afunda a cultura. Tudo com aquela questão da comemoração do jogador Vinícius Júnior com o chororô. E você pode ter certeza, Gorete, que lá no Kleber Andrade, em Cariacica, o estádio vai estar lotado. Porque o torcedor do Flamengo no Espírito Santo é maioria. Só quem perde agora com isso é o estadual. Principalmente é o torcedor. Exatamente. É o torcedor carioca. Vale colocar a seguinte frase. O Boa Vista, apesar de ser um time considerado pequeno, é um time que chega com méritos, e muito méritos a essa final. O Flamengo não vai ter vida fácil. Mesmo tendo a sua torcida ao seu lado, não vai ter vida fácil. Então, quem afirmou que o Flamengo pode atropelar o Boa Vista, não vai ser fácil fazer isso. O Flamengo é o favorito, não resta a menor dúvida, mas atropelar não. O Boa Vista saiu em primeiro lugar do seu grupo, onde tinha Botafogo e Vasco. O Boa Vista fez um bom jogo contra o Bangu, que foi o segundo colocado na outra chave. Então, assim, não é um time bobo. Mas o Boa Vista vai estar desfalcado da torcida nesse jogo, né? Mas aonde fosse o jogo, o Flamengo teria maioria e teria a grande maioria dentro do... Tanto faz em Cariacica, como se fosse no Maracanã, como se fosse em Volta Redonda. A supremacia do Flamengo ia se impor. A torcida do Flamengo ia impor. Cá entre nós, assim, o Boa Vista está nessa final pela incompetência dos times grandes. Lógico. Então unicamente por eu já não vejo... É isso, eu acho que não tem outra. E essa questão de o Flamengo não vai ter vida fácil, eu já vejo diferente. Eu acho que o Flamengo vai ter vida fácil sim, entendeu? Vai ter vida fácil sim. Agora você cai num grupo onde tem Vasco, com a crise que está, e o Botafogo, Botafogo, não foi o Botafogo? Foi. Com a crise que está. Então, quer dizer, essa não é uma análise para ser feita. Você pode pegar os jogadores se você... Anota lá os jogadores do Boa Vista. Pode anotar a escalação do time do Boa Vista. E você vai ver que 70%, 80% desses jogadores que estão disputando essa final da Taça Guanabara... São medalhões. Então, são jogadores experientes que já passaram por grandes times do futebol brasileiro. Por isso que eu estou te falando isso. Não são meninos amadores que estão lá jogando. São jogadores... O Boa Vista pegou um elenco, incorporou de jogadores experientes. Então, por isso que eu estou fazendo essa tipo de colocação. Eu já vejo mais dessa forma, né? Tipo, o Boa Vista, obviamente, tem os seus méritos, porque o time Vasco e Botafogo não estão bem, então o Boa Vista se sobressaiu diante deles. Só que hoje o Boa Vista está pegando, de fato, o melhor time carioca. Só que o Vasco é interessante analisar, porque ele não foi bem nessa primeira fase do carioca, mas em compensação a Libertadores está atropelando. Gente, mas essa intervenção que aconteceu no estado do Rio de Janeiro agora, é uma intervenção do governo, que é a questão da segurança pública, isso pode inibir o torcedor de ir assistir ao jogo? Eu acho que não, Gorete. Eu acho que essa parte da violência que está em torno, hoje, né, infelizmente, o estado do Rio de Janeiro vive, na minha opinião, um estado de exceção, né? Me parece que tem um estado dentro do estado lá, com as milícias, com os traficantes, controlando estado áreas dentro... paralelo, né? Exatamente, dentro do Rio de Janeiro. Eu acho que não influencia tanto assim no aspecto do torcedor ir ao estádio. Aquele torcedor que não ia ao estádio por violência já não ia de qualquer jeito, né? Por conta dessa crise que está vivendo o estádio hoje, que ele não irá, né? Infelizmente, a gente tem um histórico de violência entre as torcidas do Rio de Janeiro e não é de agora, mas eu acho que o momento que vive hoje não influencia tanto assim no esvaziamento dos estádios do Rio de Janeiro. Bem, vamos dar agora a última pausa do programa e voltamos em 1 minuto. Aguarde. O que é urgente para você?
Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza. A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam. Que nunca desiste de ajudar o LBV, que tudo vai dar certo e a gente vai vencer. Não tem quem quebre essa corrente. Quando a LBV chamar, diga sim. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta para o último bloco do programa Ponto de Vista Especial Esporte, com os comentários de Cacá Vilaverde, Roberto Lopes e Vinícius Firmino, jornalistas que têm no sangue o componente do futebol. Bem, como podemos avaliar inicialmente os resultados da Taça Libertadores? Até agora, pelo andamento que ainda tem agora na pré-Libertadores, ainda dos times que estão avançando, até agora não vejo nenhuma surpresa, né? Os times com maior tradição estão avançando. O Vasco fazendo uma campanha de destaque e até acho que surpreendente, né? Com goleadas, se não me engano, com goleadas e com crise. E apesar da crise, apesar da crise, em 3 jogos já fiz 10 gols. Isso reflete uma maturidade da equipe que está em campo? Eu acho que aí é mais um fator vontade e o técnico. E parece que o Zé Ricardo está conseguindo implantar sua filosofia e está conseguindo dominar o vestiário. Está muito parecido com o Jair Ventura eu estou falando na questão de motivação, né? Não estou falando de técnica, não. E eu acho que os jogadores que o Jair Ventura tinha na mão quando jogou com o Botafogo no ano passado, essa fase da Libertadores, e avançou ainda mais, o elenco do Jair tinha mais qualidade que o elenco do Mas eu ainda acho o seguinte, motivação uma hora acaba. Como acabou do Botafogo. E a técnica tem que prevalecer. Mas, Vinícius e Cacá, veja bem, a motivação da Libertadores é completamente diferente de qualquer uma outra competição. É o sonho de qualquer jogador que joga hoje no futebol brasileiro é disputar a Libertadores. É uma vitrine. Mas quando você está num jogo difícil, na verdade. Quando você está num jogo difícil, eu estou falando agora não. O Vasco com certeza praticamente já carimbou o passaporte para a fase de grupos. Mas quando você está num jogo que pega um time cascudo, eu acho que a técnica tem que ter muita técnica aí e cabeça fria, porque a motivação ela é emocional. Então ela pode virar, essa emoção ela pode virar para baixo. Pode ser negativa para a equipe, né? Quando compromete o desempenho da equipe. Quando bate na cabeça. Exatamente. Sobre essa questão dos cartões, né, que estão sendo questionados, né? O jogador que chega numa Libertadores ou numa competição internacional tem que ser administrado melhor essa questão da passionalidade em campo? Até porque, Gorete, a vontade, por incrível que pareça, essa é a palavra correta, a vontade dos jogadores em chegar numa bola na Libertadores é completamente diferente de um campeonato estadual. Os jogos são mais disputados, as divididas acontecem em maior número. Então, portanto, o jogador tem que ter cuidado, porque se ficar fora de um jogo da Libertadores, por cartão amarelo, por cartão vermelho, seja lá o que for, você pode prejudicar o seu time. Dependendo de quem seja o jogador, ele prejudica muito o seu time. Além de ir no bolso, né? Tem que pagar uma multazinha pesada. Era $100 por cada cartão que pagava, não sei quanto era. E é uma competição tão... existe uma miscigenação nela que tipo, é muita catimba, é uma mistura de culturas, de estilos de futebol.
que acaba gerando até uns certos atritos, algumas brigas históricas dentro de campo. Dentro e fora de campo, né? Porque as torcidas nas redes sociais e até mesmo presencialmente nos estádios. Então, assim, tem que ter muita cabeça fria para isso. Não, mas é por isso que a Gorete tocou num ponto importantíssimo aqui, a questão da torcida. É por causa da torcida que o Flamengo joga o seu primeiro jogo. Os dois primeiros. Os 2 primeiros jogos com o estádio vazio. É uma punição que a Conmebol está dando ao Flamengo, exatamente por atitudes da sua torcida no jogo da Sul-Americana do ano passado. Então, esta punição, e olha que o Flamengo vai pegar no seu primeiro jogo a partida mais difícil, vai ser a partida mais difícil desta primeira fase com o Racing. Não, River Plate. Com o River Plate, né? Vai jogar com o River Plate. Se for no Maracanã, será vazio. Sem torcida. Exatamente por isso que a Gorete colocou essa questão da... Roberto, você nem no Maracanã vazio, porque o Maracanã também vai estar fechado para outros shows. Né? Pois é, uma coisa que a gente não consegue entender. Parece que Phil Collins se apresenta no Maracanã no próximo do jogo do River Plate. O Maracanã vai estar fechado para o show do Phil Collins. Aí, quer dizer, o Maracanã está virando uma casa de shows e o futebol está ficando de lado. No plano terciário, nem secundário. E isso, para arrecadação, é comprometedor. Só pontuando aqui, faltam 4 vagas, né, para a gente compor a fase de grupos ali. Exatamente. Onde o Santiago ele fez o primeiro jogo contra o Santa Fé, que é do grupo do Flamengo. Perdeu, né? Perdeu. Acho que o Santa Fé foi o único que ganhou fora de casa. Né? E no grupo... praticamente foi 2-1, mas acho que pavimentou bem mas esse gol... Os favoritos. Do Wanderers pode... Quais os favoritos? Acho que o Santa Fé vai compor o grupo do Flamengo. Isso. O Vasco, que comprou o grupo do Cruzeiro. Tem o Júnior Barranquilla e o Guarani jogaram. O Júnior Barranquilla ganhou de 1-0, que é o grupo do Palmeiras. E tem o jogo do Banfield e do Nacional. Que é o Nacional que desbancou a Chapecoense, né? Mas acho que agora está querendo saber que é um favorito para ganhar a Libertadores, né? É para ganhar a Libertadores. A gente tem... Normalmente, claro que tem outros times, mas os times brasileiros e os times argentinos são sempre os favoritos para ganhar a Libertadores. Dos argentinos, eu vejo o River à frente deles. Como dos brasileiros, eu vejo o Palmeiras e Cruzeiro, eles estão parelhos. Ano passado, quando começou a Libertadores, ninguém botava o Grêmio como favorito. A gente colocava Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, onde esses 3 foram os piores dos brasileiros. Infelizmente. Bem, falemos agora sobre a Liga dos Campeões. Aí está um duelo alimentado pela imprensa internacional. Que o Roberto adora, por sinal. Pois é, entre Cristiano Ronaldo e Neymar. O que dizer... Essas comparações que são feitas. É para tristeza Como da gente, vocês veem? Infelizmente, nesse primeiro jogo em Madrid, o Neymar, para mim, passou em brancas nuvens. Não se fez. Não, mas aí a questão do Neymar já foi uma questão de conjunto. Mas o Casagrande fez uma avaliação sobre a postura do Neymar. Que teve uma repercussão individualista, exatamente, que teve uma repercussão muito forte. Né? Isso no Neymar, licença, esse Neymar é histórico. A gente já viu o Neymar sendo expulso quando o jogo Brasil e Uruguai aqui, quando o jogo terminou, o Neymar vai provocar um uruguaio, leva uma tapa, cai. Isso é histórico do Neymar. Aquela história do Caicai que ficou na Copa muito bem evidenciada. Eu acho que a característica mais nociva do Neymar nesse jogo contra o Real Madrid, e em alguns jogos a gente vê o Neymar fazer isso, é o individualismo. É não jogar como equipe. A gente viu vários lances no jogo contra o Real, que ele podia ter dado um toque, que ele podia ter servido o jogo, e não fez isso. Um jogador na condição do Neymar não pode ter uma postura individualista. Mas o Neymar ele tem que entender que ele está num time onde todos são estrelas. Ele tem do lado do Mbappé, do lado do Cavani. Então, assim, mas isso do Neymar faz parte do projeto dele, pessoal. Qual é o projeto do Neymar? Ninguém sai de um Barcelona com Messi e Suárez para ir para um PSG. Entendeu? Ele tem alguma meta... O projeto pessoal do Neymar continua sendo o pessoal egoísta Neymar. Ser o melhor do mundo. O Neymar não pensa em ganhar Champions pelo PSG. Ele até pensa, porque isso vai favorecer a ele para ser o melhor do mundo. Porque a mentalidade do Neymar
está focada nisso. Ser o melhor do mundo. E ele tem que entender que enquanto o Cristiano Ronaldo estiver jogando e Messi estiver jogando, ele não vai ser o melhor do mundo. Você tem um exemplo. Então, assim, só para você ter uma ideia, o Cristiano Ronaldo marcou esses 2 gols agora contra o PSG e fez 116 gols na Champions. Significa o quê? Que ele tem mais gols do que 117 times da Europa. Impressionante. Impressionante. 117 times da Europa que disputam a Champions. No geral, o Cristiano Ronaldo tem mais gols. Como é que... É isso que eu estou dizendo. Isso é impressionante. Messi e Cristiano Ronaldo parece que são jogadores de outro mundo. E o Neymar botou na cabeça que pode ser igual a Messi e Cristiano Ronaldo. E não vai ser. Roberto, você, em termos de pretensões... Você que gosta de... O Neymar tem quantos anos hoje? O Neymar deve ter 25 anos. 24, 25 anos. Eu lembro do Cristiano Ronaldo quando ele jogava no Manchester. Não sei, acho que você lembra também que ele era aquele jogador de ponta, de lado de campo, parecido até com o Neymar, driblador, corria e tal. Quando ele foi para o Real Madrid, ele começou a ter uma postura diferente. Centralizado. Começou a jogar mais centralizado, tipo, eu sou melhor dessa forma. Eu acho que o Neymar ele ainda está num momento assim de... Lapidação? De lapidação. O Neymar vai morrer lapidando. É o que eu vejo. O Neymar vai morrer se lapidando, porque é o seguinte: o menino Neymar. Olha, o Casagrande fez uma coisa. O Casagrande disse uma coisa interessantíssima naquele programa que ele participou e eu vi aquele debate. Troca de passes. Troca de passes, exatamente. E o Casagrande disse uma coisa interessante. Neymar é um jogador mimado que tem a cobertura da imprensa. Que passa a mão na cabeça dele. Passa a mão na cabeça de tudo que ele faz. Esse é o Neymar. Ele disse, inclusive, que estamos criando um monstro. Né? Um monstro, Isso exatamente. Já foi uma fase antiga do Levi Cooper. Né? Que Neymar, estamos criando um monstro. É uma fase antiga do Levi Cooper. Na verdade, o Neymar sempre teve o que quis. Com 16 anos, com 17 anos, já tinha um salário imenso no Santos. Mas devemos levar em consideração, nem tudo é tão ruim assim no Neymar. Neymar é um grande jogador. É um craque. É um craque, exatamente. E tem uma característica diferenciada na posição em que ele está, e que já estiveram o Ronaldinho, entre outros jogadores. Só que o Neymar tem uma postura diferente. Não, pois é, o Neymar é disciplinado, né? Ele participa dos treinamentos, pode ser o foco ser ele, mas para isso ele não dá problema também para o clube, né? O Neymar, ele participa de todos os treinamentos. O Neymar é dedicado. Isso você não tem a menor dúvida. Disciplinado, né? Dedicado. Por ele joga todas as partidas, participa de todos os treinos. É fominha. É o tipo de jogador fominha. Agora, o Neymar tem esse problema da individualização, é muito sério para o Neymar. É muito sério e ele não consegue tirar isso. Não consegue tirar isso dele. Gente, a conversa está ótima, mas estamos nos minutos finais do programa e aí eu coloco a vocês as considerações finais, iniciando com o Vinícius Firmino. Não, seguimos de olho nos nossos times da terra, né? A expectativa agora para essa reta final de Alagoano, para essa volta também, jogos de volta do Nordestão, e para as preparações dos nossos times aqui da terra para os nossos campeonatos mais importantes, que é o Nacional, né? Exatamente. Roberto? Bom, vai 2 notícias aí. Primeiro que o Corinthians está sondando e deve contratar Diego Tardelli para nos próximos dias aí. Ele já fez a proposta, já está tentando... Isso é uma boa proposta. Já está tentando trazer o Diego Tardelli, está na China, né? Está tentando trazer o Diego Tardelli para jogar no Corinthians. E a outra é que o brasileiro Alisson do Roma, está jogando no Roma, pode ser vendido para o Liverpool. O Roma já estipulou, inclusive, o seu passe em 280 milhões de reais. Milionário mesmo. Cacá Vilaverde, inclusive, incluindo aí a sua dica de fim de semana. Eu queria agradecer a sua presença, Gorete, ajudando a gente aqui no programa. A dica do final de semana, vamos... Vamos comer uma pizza. Comer uma pizza gostosa ali do Coma Bem, uma pizzaria que tem... Uma pizzaria simples, ali no Jacintinho, ali no Barro Duro, mas tem uma pizza deliciosa, muito boa. Eu gostaria de mandar um abraço especial ao meu amigo Rodrigo Papov, torcedor do Curitiba, que
está passando férias aqui nas nossas Alagoas. Pois bem, com essa dica a gente encerra hoje o Ponto de Vista Especial Esporte e até o próximo programa, que agora será com o nosso querido Wendel Palhares. Até lá.